Sejam bem-vindos a mais um FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, eu sou o Valsemiro Nossa, CEO aqui da FUCAP, e ao meu lado aqui está o professor Otávio Locatelli. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, professor Valsemiro, obrigado ao nosso convidado, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar algumas coisas hoje, um pouquinho de inovação, de tecnologia, um pouquinho de liderança também. Um prazer estar aqui, professor. Perfeito, mas antes de continuar, eu tenho um recado para você, ouvinte aí do FUCast. Toda quarta-feira nós colocamos no ar mais um episódio do FUCast. Então, você ouvinte, né, do Spotify, vai lá, põe as suas 5 estrelas se você achar que merece, né? E também você do YouTube, vai lá, curta, compartilha, faça essa comunicação chegar a mais pessoas. Bem, hoje o tema aqui, né, inovação com propósito, né? E para falar desse tema, o convidado aqui é o Matheus Souza, que é o Chief Innovation Officer da SAP América Latina e Caribe, né? Bom, o Matheus, ele atua na liderança de iniciativas que conectam, né, tecnologias emergentes a propósito do impacto social, promovendo inovação com foco em valor sustentável, transformação digital e ecossistemas colaborativos. Matheus, seja bem-vindo aqui a esse bate-papo. Obrigado pessoal, um prazer estar aqui participando, conhecendo Vitória também, né, a cidade muito interessante, e vamos lá, vamos para um bate-papo que vai ser muito bom. Tá certo, então você lá cuida, né, da parte de inovação, né, da SAP, ou seja, lidera todo esse setor. E o foco aí da inovação para promover exatamente impacto social positivo, né? Como é que você vê o papel da inovação aí no ambiente de negócios atual e o que realmente significa, né, para os líderes empresariais? Pergunta muito pertinente. Bom, para começar a destrinchar, vamos dizer assim, essa resposta, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que inovação é uma palavra muito ampla. Às vezes, quando ela é muito ampla, ela tem muitos significados, e eu gosto também de brincar que quando tudo é inovação, nada é inovação, né? Então, assim, inovação ela é muito, como a gente enxerga lá na empresa, é muito uma questão de prática, ou seja, de execução, de realmente colocar ideias inovadoras, tecnologias emergentes, novos modelos de negócio na prática. Ou seja, realmente começar pequeno, pensar grande, mas ir fazendo o processo iterativo até que a gente chega no resultado que a gente quer obter. E quando a gente fala de impacto positivo, a SAP tem como visão melhorar o mundo e fazer a vida das pessoas melhorar por consequência. E a gente entende que dentro da nossa base, o nosso ecossistema, como a gente chama de clientes e parceiros, a gente tem um alcance muito grande, a gente tem uma abrangência muito grande, fazendo com que toda vez que uma empresa, uma organização que utiliza um sistema nosso tenha ganhos de gestão, ele vai estar lá na ponta fazendo essa melhoria acontecer, esse impacto social acontecer, seja impacto socioeconômico, impacto ambiental. Então a gente sempre tem essa missão, né, de inovar com propósito, que é realmente colocar isso que eu falei, né, essa prática de novas ideias, novas tecnologias, a serviço dessa missão de realmente fazer o mundo funcionar melhor. Eu tenho, né, a honra, o prazer de liderar a organização que cuida disso, e obviamente o trabalho, vamos dizer, o valor agregado do nosso serviço é conseguir fazer com que a nossa massa de clientes, nossos parceiros, realizem as inovações utilizando um sistema nosso, utilizando os dados que a gente disponibiliza, né, que a gente consegue gerar dentro do sistema da SAP, que é muito rico, e agora, obviamente, as inteligências artificiais, né, os agentes, enfim, que são as novidades, vamos dizer, no momento, e que complementam aí todo esse arcabouço tecnológico que a gente possui. A gente percebe que, às vezes, você falou bem no começo que inovação é uma palavra bem ampla, e às vezes muitas pessoas acham que inovação tem a ver com tecnologia, e não necessariamente, né? Por acaso a SAP é uma empresa de tecnologia. Sim. E as inovações, é claro, ela acaba envolvendo a tecnologia aí, mas inovação de forma geral, você pode estar inovando sem estar mexendo com tecnologia, né? Exato, às vezes quando tu tem uma melhoria de processo, tu está fazendo uma inovação, às vezes quando tu está explorando uma ideia nova, o que acontece é que ao longo da evolução humana, em algum momento a revolução tecnológica ela se abraçou, vamos dizer assim, no processo de inovação, e hoje é muito difícil inovar sem ter uma tecnologia por trás, né? Alguma coisa que toque de alguma maneira. Sim. Agora a IA, então, está massificando isso mais ainda. Mas sim, a inovação, ela, propriamente dita, ela não necessariamente necessita que tenha uma tecnologia envolvida o tempo inteiro. Inclusive, a gente tem aí exemplos muito clássicos, né, até da Guerra Fria, enfim,
quando os russos foram lá e utilizavam um lápis comum para escrever, né, sem gravidade, não deixa de ser inovar. Toda vez que eu estou resolvendo um problema, eu estou inovando. Não tinha nenhum P&D envolvido nisso, mas é uma inovação. Então, acho que esse conceito é importante e, às vezes, acaba que a gente esquece isso um pouco, sabe? Eu acho que falando um pouco de contexto empresarial aqui, né, acho que é o propósito aqui da FUCAP, acho que é muito importante relembrar os líderes de negócio isso, que querer reinventar a roda ou trazer tecnologias emergentes o tempo inteiro sem ter uma estratégia, sem ter um motivo claro, não quer dizer que a gente está inovando. Muitas vezes a base não está pronta ainda para uma coisa muito a um alcance futuro, né? Também. Sim, eu acho que esse processo ali é bom de entender, porque senão a gente entra num dilema que é a inovação e a necessidade do retorno rápido, né? Então, uma coisa é você estar inovando na expectativa de ter uma solução logo, rápida, né? Então, acho que a IA agora está forçando, está levando muitas empresas a esperar um retorno rápido. Sim. Né? O que você acha sobre isso? E você acha que esse processo ele tem que se estender um pouco mais? A gente está indo com muito anseio nessas mudanças com a IA? Essa pergunta é boa porque isso é muito da realidade que a gente vive lá na empresa o dia a dia. Na academia, vamos dizer assim, a inovação ela vai tangibilizar os maiores impactos em longo prazo. As empresas mais inovadoras que realmente conseguem maximizar isso, elas não começaram a inovar no ano passado ou, né, após a pandemia. São empresas que têm décadas de inovação e que fazem aquilo por convicção. Eu acho que esse é um sentimento que, principalmente aqui no Brasil, a gente não explora na sua plenitude. Acho que tem uma grande oportunidade aí de criar na massa empreendedora, na massa de líderes empresariais, a convicção da busca pela inovação. Por que isso? Porque isso justamente vai apoiar esse teu comentário. Eu saber dividir o que é resultado de curto prazo do que é uma estratégia de longo prazo de inovação. A IA hoje ela está realmente fazendo esse processo acelerar do curto prazo, né, do imediatismo. Como é uma tecnologia muito emergente, principalmente a IA generativa, a inteligência artificial em si não é, né, uma coisa que já leva aí mais de 50, 60 anos, se a gente for olhar na história. Mas a inteligência artificial generativa, que é essa que causou essa disrupção, né, de 2022 para cá, um pouquinho antes, ela tá causando esse sentimento um pouco de ansiedade. Inclusive, é até engraçado comentar isso, porque a gente interage muito com clientes lá, que a gente faz, e alguns clientes, eles trabalham com dois tipos de entregas de IA. Uma IA que ele chama de ansiolítico, eu ouvi isso de um cliente mesmo, que são esses casos de uso de ganho rápido para conseguir levar para dentro da organização e o pessoal sentir que está usando o IA, né, e sentir que a coisa está acontecendo, enquanto o ansiolítico vai ali fazendo o seu tratamento, em paralelo, aí sim, tratar a estratégia de longo prazo de inteligência artificial, que é aquela que vai gerar os impactos realmente pujantes, assim, né? Aqueles realmente que a gente olha e, nossa, isso aqui fez a diferença, né? E também a IA generativa ela tem um comportamento muito focado no usuário, porque ela acabou democratizando. Não sei se vocês lembram, antes da IA generativa, a inteligência artificial era uma coisa de experts, de peritos, né? Não tinha esse alcance todo que a gente tem hoje. Então, esse sentimento do UX, né, do user experience lá na ponta, ele também acelera esse processo de ansiedade, vamos dizer assim, porque as pessoas querem utilizar o que eles estão consumindo no seu dia a dia em casa, elas querem utilizar no trabalho e é um processo muito natural. O problema é que a gente tem que entender que inteligência artificial generativa para contexto empresarial é totalmente diferente de IA generativa para o contexto domiciliar e de usuário. E algumas empresas não se deram conta disso ainda, né? Mas você acha que a gente pode aproveitar talvez esse segundo aí para mudar a cultura das empresas para inovação? Olha, a gente deveria explorar isso, tá? O que eu enxergo? Esse tópico de cultura ele é muito importante, ele é muito estratégico, mas eu noto que tem uma certa resistência nele quando tu traz esse assunto, porque acaba que de tanto a gente falar nisso ficou um pouco batido o conceito, até um pouco pejorativo, né? Uma estratégia de mudança de cultura e tudo mais. A IA, ela não vai substituir a cultura da empresa, ela vai transformar a IA vai transformar a cultura da empresa, sim, com certeza. Só que eu preciso nesse processo também o que eu chamo de intencionalidade. Ou seja, eu não posso só adotar a IA para dentro da minha empresa e querer mudar a cultura sem eu ter uma diretriz clara do que a gente quer buscar, de que a gente precisa aperfeiçoar. É o propósito da empresa. O propósito da empresa. Então, essas mudanças culturais, que realmente está fazendo isso direito, e a gente trabalha com algumas empresas que têm cultura de IA, vamos dizer hoje, até vou falar um pouco sobre isso na minha palestra hoje de tarde, elas têm clara que elas não estão trazendo a IA
por trazer IA, para dizer que é interessante ou algo, e elas não estão querendo mudar a cultura só para depois dizer que a gente tem cultura de IA. Elas estão focadas naquilo que elas precisam melhorar. Experiência de usuário, retenção de clientes, redução de custos, novos modelos, e aí todos esses drivers vão voltar para justificar o que é inovação, e a inovação deixa de ser uma palavra bonita num PowerPoint, para ser projetos, para ser essa intencionalidade. Sim, né? Um ganho de produtividade mesmo. Um ganho de produtividade. É bom, a SAP, né, ela foi um software de referência de gestão empresarial já há muito tempo, né, mundialmente, mas nós estamos falando de inteligência artificial, mas você tem também internet das coisas, blockchain, né, outros, vamos dizer assim, inovações que surgiram ali, que pode ser integrada a esses sistemas, né, e como é que está isso na SAP? Porque vocês têm desde serviço, finanças, né? Sim. Parte de indústria de transformação, quer dizer, vocês atendem praticamente todos os segmentos e a aplicação disso, né? Como é que isso é desenvolvido aí na SAP ao longo do tempo? Que benefícios isso traz? Claro. A SAP, a gente gosta de comentar que a gente é uma startup de 52, 53 anos. E continua. A gente começou como uma startup, com quatro fundadores na Alemanha, lá na década de 70, e obviamente nesse processo de escala e aumento e expansão, a empresa foi ter o porte que tem hoje, né? Mas o DNA de inovação que o primeiro sistema, o primeiro ERP trazia, isso está na cultura da empresa. É uma empresa que... E o mercado de tecnologia, ele te pede isso hoje, né? E não somente em desenvolver novas tecnologias, mas também se adaptar rapidamente ao que está acontecendo no mercado. E hoje, mais ainda, a inovação ela não é mais, como é que eu vou dizer, ela não é mais algo que eu tenho controle sobre o que a gente está fazendo. Assim, a gente tem os nossos projetos, obviamente, mas uma boa parte dela está acontecendo no que a gente chama de inovação aberta, está acontecendo Sim. em relacionamento com o ecossistema e tudo mais. Então, o que a gente faz na empresa lá? A gente consegue ter esse foco em ter uma prioridade, né? Hoje a nossa prioridade número 1, vamos dizer assim, é conseguir levar os nossos clientes para a nuvem. Então a gente precisa que os clientes consigam mover muito das suas instalações, sistemas legados para sistemas em nuvem, para a gente também conseguir aumentar o fluxo de entrega de inovações. Ou seja, uma vez que o cliente está na nuvem, a gente consegue embarcar a inovação de uma maneira em escala de alto alcance num espaço muito menor de tempo. Né? Quando a gente está trabalhando em legado, a gente precisa que cada cliente tenha a sua própria delivery. Isso, numa escala da quantidade de clientes que a gente tem, isso realmente fica muito complexo. Então, a nossa prioridade número 1 é a ida para a nuvem. A gente ainda tem vamos dizer assim, um legado para mover e é algo bem característico aí do mercado de SAP. Só que o que vem acontecendo? Essas tecnologias emergentes, elas acabam fazendo que sejam aceleradores para a saída para a nuvem. Então, a gente já passou com isso com a internet das coisas. Blockchain teve o seu momento, acabou hoje sendo mais, né, junto com a Web3, mais para funcionalidades mais específicas, né? Já está um pouco mais nichado, vamos dizer assim. E agora a inteligência artificial acelerou de novo esse processo da ida para a nuvem, né? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente está anunciando até o final do ano 400 casos de uso de IA embarcados em todas as nossas aplicações, todo o nosso portfólio. Então é muita IA generativa ao toque disponível para o usuário final, para ele realmente fazer um processo de negócio, apertar um botão, gerar algum tipo de interação que a IA está criando para ele, né? E para isso acontecer, a gente precisa que os clientes estejam na arquitetura mais moderna, que é esse processo. Então, pode ver que a nossa estratégia ela continua a mesma, ela segue sendo a mesma nos últimos 4, 5 anos, vamos dizer assim. Mas a gente tem sido muito certeiro em usar esses novos movimentos como aceleradores da nossa estratégia corporativa. Então, é muito importante isso, entender que a estratégia de IA ela não vem para substituir a estratégia da empresa, ela vem para complementar e acelerar. E, de novo, faça esse aviso, porque tem muita empresa que está confundindo as coisas, que está entendendo que a sua estratégia de IA troca a sua estratégia corporativa e está meio que se perdendo nesse caminho, entendeu? Então, esse é o momento de realmente criar convicções, reafirmar aquilo que a gente quer buscar, para aí depois, quando eu for selecionar os casos de uso, ou as empresas de tecnologia, ou meus fornecedores, parece que tem uma clareza de conseguir olhar para esse portfólio e dizer isso serve, isso não serve. Geralmente quem não tem essa clareza é que se perde. Aí parece que tudo brilha, mas nada serve, a inteligência artificial não serve para mim, sabe? É um porquê, é um processo, é um sintoma de uma estratégia corporativa que não está bem clara, bem definida. Exatamente, você não tem um propósito ainda muito claro aqui de
para onde você quer ir e o que você quer fazer. Exatamente, né? exatamente. Tendo isso, a IA vem como ferramenta de apoio para alavancar. Né? E por mais básico que pareça isso é extremamente complexo num cenário de buzz, né? Que a gente está vivendo de buzzword, de hype, e aí também a rede social, tudo isso acelera ainda mais esse processo, então é importante hoje a gente ter isso claro, né? Ter essa clareza. E até aproveitando, né, aquela conversa que a gente estava tendo antes, IA não é inovação, né? São coisas diferentes, são conceitos diferentes que você vai abarcar IA para fazer inovação, mas também você vai abarcar IA para facilitar o seu processo, para melhorar, para fazer algum suporte, que é diferente. Com certeza. Desenvolver IA, adotar IA é inovação. A inteligência artificial em si, ela não é inovação per se, se eu não estiver dando um uso para ela, né? Eu também sempre gosto de comentar que a inovação ela nos trouxe a IA generativa. A gente está entusiasmadíssimo, todo mundo, né? Não se fala de outra coisa, inclusive em esfera de setor público, né? Não sei se vocês viram a quantidade de estados e que estão lançando leis de inteligência artificial. Sim. Algo que a gente nunca ia imaginar, né? Que a gente conseguir, no espaço de tempo tão curto, ter essa mudança de legislatura em relação a isso. Isso é inovação, mas a tecnologia em si, ela está lá, né, parada. E o que é importante? A próxima IA, que eu não sei qual é o nome, alguns dizem que é a computação quântica, né? Tem uma boa expectativa aí que é a próxima aí que está batendo na porta. Mas, de novo, a inovação nos trouxe a computação quântica, a inovação não vai nos fazer a próxima. Então, esse processo de internalizar que a inovação é uma prática, isso é realmente importante e eu acho que a palavra inovação ela sofre um pouco com isso às vezes. Ela por ter banalizado, ou um pouco de preocupação, ou talvez quando a gente vê um pouco aquele boom que eu sempre brinco, né, do escorregador, a mesa de ping-pong, o sofá vermelho, que a gente achava que trazer esses elementos para dentro da empresa era inovar. Acho que a gente ainda sofre um pouquinho, principalmente o profissional que trabalha com inovação, o líder de inovação, ele ainda sofre um pouco com esse legado, né, que ficou disso. Mas cabe, de novo, ao gestor de inovação, ao executivo de inovação, conseguir implementar essas práticas para realmente ter uma agenda de inovação propositiva, com intencionalidade, execução, e que realmente traga frutos. Sim. A gente está falando aí um pouco de transformação digital, né? Na sua visão aí, quais são os maiores desafios aí de transformação digital que você tem observado aí nas empresas? Essa pergunta, ela é importante, né? Eu acho assim, primeiro, um grande desafio hoje é entender que transformação digital não é eu digitalizar os meus problemas. Isso é algo fundamental, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um processo de atendimento ao cliente que ele não funciona no analógico e eu digitalizo ele segue não funcionando, eu não fiz transformação digital. Sim. Eu só mudei o meio. Então, eu acho que ainda tem essa dificuldade de entender que transformação digital é agregar valor, ganhar produtividade, transformar. Isso é um ponto, né? O segundo é entender que transformação não é um processo finito. Ou seja, eu não vou ter... eu terminei minha transformação digital. Não, tu terminou uma onda, tu terminou um ciclo da transformação digital, mas vem um outro aí, né? Por quê? Porque a tecnologia ela continua acelerando. Então, se a transformação digital lá atrás, ela passava muito pela questão da nuvem, como eu já comentei, ou dos modelos imersivos, a gente nem fala mais de metaverso, não sei se você lembra do metaverso, mas a onda passou. A transformação digital já foi a questão do imersivo, né? Não é mais agora. Só que agora o que a transformação digital está vivendo? A utilização da IA generativa, dos agentes, dos copilotos e tudo mais. Então eu acho que essa ideia de manter isso contínuo, com uma agenda viva dentro da empresa, da organização, é uma dificuldade, né? Porque chega um momento que da mesma maneira que eu não aguentava mais falar de inovação, que já está um pouco batido, o pessoal já quer bater de novo na palavra transformação digital e não vê que aquilo é uma convicção, né? E aí eu acho que o último elemento assim que eu vejo uma barreira ainda é também um pouco, às vezes, e aí eu acho que vocês têm um papel fundamental, que é a capacitação dos profissionais de transformação digital, né? De moldar a persona. O que uma transformação digital faz, né? Eu sempre brinco, se eu sou um bombeiro, eu sei muito bem qual é a minha tarefa, sei qual é a minha roupa do bombeiro. Se eu sou um policial, né? Se eu vou explicar para o meu filho o que um bombeiro faz, um policial, um médico, né? Tá claro, é preto no branco. Agora, se eu vou explicar, esse aqui é um profissional de transformação digital. O que esse cara usa? Que roupa ele usa? O que ele come de manhã? Qual é a rotina dele? Então, eu acho que isso, principalmente a academia e aqui a FUCAP também tem, né, e outros vários agentes aí do ecossistema de educação, tem um papel fundamental em conseguir conformar o que é esse profissional, o que eu posso esperar dele, né, e trazer isso para dentro das organizações. Eu acho sim, eu sinto que é muito diferente quando a empresa adota um processo de inovação ou de IA generativa, algum tipo de tecnologia, quando vem da estratégia, do propósito,
ou quando ela simplesmente está sofrendo uma pressão de mercado, quer fazer porque todo mundo faz, e ali talvez isso aí não combine, né? A empresa não consegue adotar isso de fato com o que tem que fazer, né? E isso é uma constante. É uma constante que a gente recebe do mercado de eu preciso trazer alguma coisa de IA, é aquilo que eu falei do processo do ansiolítico, né? Eu preciso trazer um ansiolítico aqui na minha organização para eu baixar um pouco a temperatura e aí depois eu conseguir respirar. Obviamente, a gente tem que ter muito respeito e empatia, né, pelos profissionais que estão passando por isso, mas isso demonstra uma falta de convicção, de novo, na estratégia corporativa da empresa. Se eu estou buscando uma tecnologia só porque eu preciso trazer ela para dentro para onde eu estou usando... Só para acompanhar a moda, né? Cara, tu vai perder dinheiro, tu vai te frustrar, entendeu? Sim. Às vezes falta até um pouco de coragem, e a gente entende, né? No mundo corporativo é difícil, às vezes, ter essa transparência de alguém levantar a mão e dizer assim, pessoal, já pensamos em revisitar a nossa missão, visão, valores... Né, e o planejamento estratégico para entender isso. Até tem aquele meme, não sei se vocês viram, que é uma reunião assim, aí tá todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E alguém levanta a mão e vamos revisitar a nossa... Missão, e aí é jogado pela janela, sabe? Eu acho que isso que acontece muito, sabe? De faltar, às vezes, esse incentivo. E aí, de novo, a gente vai falar sobre liderança depois, mas o papel da liderança, o papel executivo é justamente trazer esse questionamento. É criar as condições do que a gente chama de segurança psicológica, né? É um conceito lá que até foi o Google que introduziu, que é criar essas condições para que as pessoas se desafiem, levantem, poxa, mas por que a gente está investindo milhares e milhões de dólares de orçamento em buscar um caso de uso de IA generativa se a gente tem... Nosso processo financeiro está sangrando lá, ou a nossa distribuição está lá, ou o nosso desenvolvimento de fornecedor não funciona. Talvez aquilo seja uma prioridade muito mais importante do que isso. E eu acho muito bacana que lá na SAP, por a gente ter esse portfólio que tem IA, tem aplicações, tem dados, a gente tem essa capacidade de também ajudar o cliente a dizer, olha, a IA agora não é a tua prioridade. Acho que tem uma aplicação aqui, tem um RP, tem alguma outra solução na nossa suite, no nosso portfólio, que vai sanar essa dor sem ter que, né, fazer o overkill, que a gente chama, né? Trazer uma bazuca para derrubar ali uma mosca. Né? Então a gente também tem esse cuidado, vamos dizer assim, também pensando em visar relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes. A gente tem clientes lá que são clientes nossos há 40 anos, há 50 anos, 30 anos, 20 anos. Então, a gente realmente precisa ser esse aliado, né, digital, ser esse advisor que ajuda ao crescimento e aí sim, aí vira um ciclo virtuoso e as coisas acontecem. Sim. Né? Você tem algum case recente aí de uma solução aí que tenha provocado transformação significativa, não só para o negócio, mas para a comunidade onde ele atua? Tem, a gente está com o case agora da Joule, não sei se você já ouviu falar, a Joule é a inteligência artificial da SAP. Joule é a Joule, Joule é a unidade de trabalho, né, da química, né? E essa IA hoje, ela está reimaginando toda a experiência de usuário do sistema da SAP. Ele funciona com linguagem natural, vamos dizer assim, né, com interações escritas e tudo mais, mas como a gente criou uma arquitetura de software onde essa IA ela é transversal, hoje eu tenho a capacidade de, com uma IA, acessar todo o portfólio do SAP de ponta a ponta. Então eu posso estar lá numa... que também representa um pouco a rotina dos nossos usuários, né? Então eu estou ali, de repente, fazendo alguma coisa no sistema de RH, entrou um e-mail, chegou um pedido, eu pensei em alguma coisa que é lá do sistema de financeiro, em vez de eu ter que minimizar, abrir o outro e procurar e tal, eu vou para dentro da IA e digo, me traz então o cruzamento das vendas daquele centro de distribuição ou daquele centro de custos nos 3 meses que eu quero entender o que esse gestor aqui aprovou, esse fornecimento. E a IA está fazendo isso e além disso ela tem um comportamento proativo. Então, ao ver o prompt que a gente está colocando, os pedidos, ela começa a interpretar o que tu está querendo buscar e ela começa a te fornecer mais informação. Então, isso realmente está sendo assim, um grande divisor de águas e a gente está agora, no final do ano, lançando os agentes que vão estar complementando. Então, não somente eu vou conseguir fazer essa navegação e as transações de maneira cross, né, que a gente chama, mas eu também vou ter o agente que a Joule vai me dizer, by the way, né, para esse teu cenário aqui, eu tenho um agente de financeiro que está verificando as últimas auditorias, as últimas conciliações e já encontrou essas 4, 5 consistências. Então, assim, para aquele usuário, para aquele profissional que está ali na ponta... Que adianta, né? É uma transformação completa, porque de repente eu comecei meu dia querendo, né, executar e eu vou encontrar coisas que talvez eu nem sabia que estava acontecendo. Eu vou poder municiar minha liderança, minha organização e vou poder resolver 10, 15 problemas que eu nem sabia que existiam num tempo que me levaria para um. É
e até me desculpe um pouco a animação aqui, mas é que para a gente que tem história de SAP e vê como foi evolucionando a questão do usuário, a gente está indo para um futuro muito próximo, onde o nosso usuário ele vai ter muito tempo para pensar estratégia, para pensar inovação, que essa é a dor maior que eu vejo hoje, a falta de tempo. É a dor número 1. Pô, por que não, né? Por que vocês não tentaram isso antes? Quantum, a gente falou de computação quântica aqui, né? Sim. Cara, quantas empresas hoje no Brasil estão conseguindo ter tempo, né? E com pra tudo que está acontecendo, nisso. para pensar nisso. Muita gente talvez vai me ouvir e falar, pô, o cara tá falando de Quantum e a gente está aqui com um grande pepino aí com a questão das tarifas aí do Trump e também a questão da reforma tributária. Não tem tempo. Agora imagina um cenário onde eu começo a remover isso, onde eu tenho as IAs resolvendo esses pepinos e eu começo a ter tempo para pensar, poxa, então vamos pensar o que a gente pode fazer com quadros de computação quântica, vamos pensar naquela coisa de P&D que eu nunca consegui fazer, ou aquele problema de manufatura que eu nunca consegui resolver, ou até problemas sociais, né? Vamos pensar saneamento básico, vamos pensar distribuição de renda aplicando computação quântica. Isso vai gerar, né? Tenho essa visão assim, muito positiva, mas que a gente vai gerar uma gama de profissionais muito engajados com as empresas, com as organizações. À medida que esse tempo começar, acho que a gente vai ter um resgate, né? Porque a gente vive hoje um pouco essa sequela um pouco da pandemia, né? Do burnout, modelo híbrido, a gente ainda vive um pouco essa ressaca, né? Já melhorou bastante, vamos dizer assim, já não é mais o argumento, mas imagina o momento que eu saio desse cenário e vou para um cenário de funcionários ultra engajados, empregados ultra engajados, pessoas ultra engajadas como organização, quais são as inovações, quais são as transformações que eu poder fazer. E aí eu acho que a gente, como brasileiro, tem uma grande oportunidade com a adoção dessas tecnologias de fazer o nosso país pular também de patamar em relação à inovação, ao P&D. Sim. Porque criatividade a gente tem pra caramba aqui. Muito. Não falta. Né? Criatividade e talento no Brasil Só tem é que coisa canalizar para o lugar certo. falta estrutura e gestão. São as duas coisas que a gente tem. Agora, à medida que a gente resolve esse problema, aí a gente tem que realmente, né, preparar para dar esse salto. Né? Agora, Matheus, é muito fácil ver que essa última fala sua, como que essas empresas podem agregar valor utilizando esse serviço. Vai ter um assessoramento praticamente em tempo real, né? Agora, eu pergunto para você, vocês enxergam algumas ou quais dificuldades vocês enxergam para as empresas de fato usarem isso como valor para elas? Se elas de fato estão conseguindo usar, os clientes de vocês estão conseguindo aproveitar todo esse valor que vocês podem gerar para eles? Bom, eu acho que assim, em termos de dificuldade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade assim, clara. A priorização nunca foi tão difícil. E, de novo, é um processo super natural, a gente entende que isso esteja acontecendo. Né? No momento que eu tenho que sobrevivência, resiliência e cadeias de suprimentos sendo quebradas, tem muita coisa, é difícil a gente ter foco. Né? Eu acho que isso é uma dificuldade. A segunda dificuldade que eu noto também é a questão de higiene de dados. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sim. Né? Porque a IA ela só é boa conforme os dados que eu abasteço ela. Então eu posso ter toda a capacidade tecnológica, arquitetura e tudo mais. Se quando eu for fazer os inputs, eu tiver um dado que não está bem gerido, que não foi trabalhado, ou que o dado que tem valor eu não tenho acesso, ou eu começo a inviabilizar a inteligência artificial. E aí volta aquele processo de, poxa, isso aqui não serve. Não é que não serve. Não é tá que o preparado. dado que não está abastecido não está... Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa falar mais, sabe? Eu acho que também, se a gente ainda tem essa necessidade da formação do profissional de transformação digital, o profissional de dados também tem uma carência gigantesca. E a gente tem clientes nossos que criaram a sua própria universidade de data scientists porque notavam que no mercado não conseguiam contratar. Né? Mais atrativo que fossem as posições, mas então tiveram que ir para esse processo de formação. Eu percebo muito isso aí. Muita empresa que tem tentado até trazer uma inovação, principalmente com IA, e esbarra, poxa, peraí, mas minha base de dados está toda suja, cheia de problema, às vezes um sistema que eu tenho não conversa com o outro, não consigo ter um ID comum. Bom, aí ferrou, né? Aí tu vai ter um retrabalho que muitas vezes ninguém quer fazer, né? Porque o payback é longo e complexo. E assim, nota que isso já não é mais um assunto da área de TI. Sim. Isso já é um assunto do board. É estratégico. É um assunto estratégico. E esse board muitas vezes não está preparado para isso. Ele não... E também, a gente nunca pensou que um board tinha que saber data science, né? Nunca a gente pensou nisso, né? Pobre do board que, dentro de tudo o que já aconteceu na evolução da história, né, nunca foi pensado nisso. Então, eu acho que, pensando também em futuro, em novas gerações,
a gente também tem que se preparar para ter novos boards mais maleáveis, Mais que abertos, consigam, isso. mais abertos, consigam se adaptar. E é por isso também que o advisor, né, o conselheiro de board, hoje é uma profissão, né, que já está em exponencial. Eu Porque... estava discutindo hoje aqui sobre exatamente formação de board, né? Poxa, qual é o perfil de quem vai estar lá? Cara, isso é muito amplo hoje, né? Ele vai da tecnologia, o SD. Não, e pensa também na questão de mentalidade, né, de mindset. Porque geralmente quando tu vai trazer alguém para um board, tem um especialista, tem uma carreira, tem uma experiência, tem um legado. Aí tu coloca ele ali no dia 1, ele se vê começando do zero, praticamente tendo que aprender todo um glossário que muitas vezes um profissional ali que está entrando na faculdade ou que está saindo já domina e o board não tem. Então, assim, notem que a gente está vivendo um processo de transformação em todos os níveis. Sim, não é algo sim, só sim. da produtividade Sim, lá no não. chão de fábrica, é de cima a baixo que todo mundo sendo transformado. Todas as áreas. Né? Todas as áreas. E aquele que era mais abaixo ali, que fazia muita tarefa repetitiva, esse já está sendo substituído, né, pelos sistemas. Isso é um ponto importante também, né, nessa questão dessa substituição, porque quando a gente pensa em substituição de uma maneira, um viés não tão positivo, é né, troca uma pessoa por um ser humano, por um agente, né? Lá na SAP a gente está pensando de uma maneira um pouco distinta esse processo. Que a gente está fazendo o quê? A gente está conseguindo pegar, principalmente a massa de operário e fazer esse uplift. Exatamente. Por quê? Porque esse vai ser esse funcionário que faz um trabalho manual, repetitivo, ele vai ser o próximo gestor da IA. Ele vai ser o próximo que vai capacitar a IA, vai treinar os modelos. Porque ele conhece o detalhe. Porque ele conhece o processo, que muitas vezes, mesmo que tenha um dado rico e tenha um data scientist, um arquiteto de IA, talvez quando tiver um determinado resultado, quem eu vou precisar na equação? Aquela pessoa que vai vir e vai dizer, não, essa IA falta isso, falta aquilo, e a gente vai começar a ter esse processo de upskill. E também nisso, o ser humano ele vai começar cada vez mais a se tornar um artigo de luxo no processo. Então eu vou ter processo, eu vou dizer assim, onde 100% sem IA. Hoje a gente está vivendo o contrário, né? A gente está no processo de... Esse processo é feito 100% com IA, que maravilha e tal. Mas entendo isso, né? Enxergo isso, uma opinião muito própria, mas que em algum momento a gente vai começar a ter essa balança virando para processo onde esse processo é feito 100% sem IA para determinadas coisas, que empatia, relacionamento, né? Que a IA ainda não consegue. Então, eu acho que essa questão do desemprego e da eliminação de trabalhos e tal, ela é um processo que já aconteceu com outras tecnologias, né? Talvez não na escala e no buzz que está se apresentando agora, mas, de novo, isso é uma oportunidade para a gente conseguir fazer um melhoramento dessa mão de obra. E eu vou trazer um exemplo para vocês de um cliente nosso também, que veio com esse approach, né? Eu tenho um processo lá da parte de contabilidade, enfim, eu quero colocar uma IA para, né, reduzir custos e tal, otimizar, não sei o quê. E eu lembro muito bem de comentar com ele, eu falei assim, tu não está reduzindo um time de financeiro, tu tá ganhando um time de financeiro. Tu tá ganhando um time de 50 pessoas que tem muita habilidade para fazer coisas que hoje tu nunca conseguiu fazer, porque tu não tem braço. Então tu não tá retirando pessoas do processo, tu tá ganhando pessoas que vão Isso, por mais clichê que possa parecer, deu aquele... Sabe aquele clique? Quantas inovações não podem sair a partir desses... E aí agora eu tenho músculo, que é o que eu tenho que falar pro pessoal. Agora eu tenho capacidade, que é aquilo que eu não tinha antes. Eu não tinha tempo, eu não tinha braço, eu não tinha conhecimento. Agora eu tenho. E aonde estava? Estava lá dentro, né, dentro da nossa empresa, da nossa organização, só que estava de frente a um processo manual que uma IA hoje consegue fazer 50, 100 vezes mais rápido. Sim, e falando aí em liderança, que a gente já tocou nesse ponto algumas vezes, né? Como é que as lideranças podem criar aí uma cultura verdadeiramente inovadora dentro das estruturas aí que já estão consolidadas? Isso é importante também. Eu acho que o primeiro ponto é a questão da liderança por exemplo, né? Porque se a palavra inspira, o exemplo ele agrega, ele une. Então, um líder, se ele quer fomentar a inovação, ele também tem que ter o seu portfólio de inovações, né? As convicções que ele leva adiante para que ele inspire o seu ambiente lá a fazer isso e seguir esse exemplo, né? E isso é clássico, né? Se eu quero ser um gestor que melhora a questão de ambiente corporativo ou reduz o custo, eu tenho que dar um exemplo, né? Sim.
A gente até está passando aí um exemplo aí bem de ética, enfim, por exemplo, bem recente aí de liderança que aconteceu nos Estados Unidos lá, que mostram exatamente isso. Acho que essa volta à tona essa questão toda do exemplo, né? Acho que isso para mim é fundamental. E o segundo ponto também, acho que o líder ele tem que ser capaz de retirar empecilhos, barreiras, processos. Né? Ele tem que ver às vezes a burocracia, processos que não são claros, falta de estrutura, e ele tem que atuar aquilo, tomar aquilo como algo importante. Porque às vezes para o líder aquela dor não dói tanto quanto para o seu liderado, vamos dizer assim. É algo que, poxa, é corriqueiro, por que ele está tendo essa dúvida? Só que quando tu exerce a empatia, tu realmente consegue entender que aquilo ali é algo que dói, né? Pode ser que não doa para ti, que não seja a tua realidade, mas tu consegue realmente colocar nos sapatos, vamos dizer assim, do teu liderado e dar importância para aquilo, tu vai conseguir gerar impacto e as pessoas também vão ver, poxa, esse é um cara que, né, esse é um líder que realmente me ajuda. No fim, o líder é isso, ele tá lá para servir e ajudar. Limpar os caminhos e fazer a coisa acontecer. Com certeza, com certeza. E eu acho que por último também tem a questão muito de uma liderança horizontal, algo que eu tento pregar muito lá na empresa, nas minhas equipes, é que eles me vejam muito como mais um do time, entendeu? A única questão é que eu tenho uma função de gerencial dentro da equipe, assim como vai ter o designer, vai ter o arquiteto, vai ter o desenvolvedor. Eu não posso me colocar num patamar de inacessibilidade ou não, né? Não, isso é... Não, realmente tem que ser uma liderança democrática, aquilo também inspira as pessoas. Realmente verem que tu tá junto, que tu tá participando da reunião, que tu tá apresentando, que tá na frente de um cliente. Eles vão e também vão aprendendo e vão conseguindo mudar esse estilo, né? Então, eu acho que a minha vida toda aí de gestor, vamos dizer assim, eu sempre tentei criar agilidade, me colocando dentro da equipe como mais uma pessoa dentro da equipe, como mais um membro do time, e que eles realmente pudessem ver que eu era um membro que tinha uma função que era diferente da deles, né, que eu tinha. Isso até me ajudou muito na questão daquelas coisas mais burocráticas, sabe? Que faz parte do gestor, né? Da gestão de carreira, da questão dos procedimentos que a empresa tem que cumprir, das políticas, que às vezes o funcionário, principalmente quando está trabalhando com inovação, ele não está preocupado com isso. Ele deveria estar preocupado com isso, mas ele é um ser humano, né? Sim. E aí cabe ao gestor também relembrar dele da importância de todas essas políticas, tudo mais, para que aquilo seja de uma maneira mais leve. Ainda voltando num cenário aí de transformação digital e inovação, né, você enxerga alguma tendência que as lideranças, né, têm que estar atentas? Eu acho que tem uma tendência hoje da questão da linguagem, tá? Do vocabulário. É algo que eu vejo assim, que ainda não está bem... que muitas pessoas não se deram conta disso. Por quê? No momento que eu começo a utilizar a IA generativa com linguagem natural, né? Se eu quero ter resultados bons para a IA generativa, não basta só eu ter dados, mas eu tenho que ter prompts, né? Engenharia de prompt, que a gente chama, de uma maneira muito completa, muito desenvolvida. E para eu ter engenharia de prompt, o que eu preciso ter? Vocabulário, para eu conseguir buscar referências, para eu ensinar para IA o que eu considero um resultado bom, para eu mostrar para ele como se portar, o que tipo de expectativa é esperada. Isso tudo pede que eu tenha conteúdo. Né? Não adianta só eu conhecer do processo, mas eu tenho que me comunicar. Eu acho que isso é uma tendência que está vindo forte, né? Que muitas pessoas não se deram conta de como que eu desenvolvo capacidade de comunicação nas minhas equipes para eu conseguir interagir com IAs e as IAs fazerem o que precisa ser feito. Tá? Eu tenho visto muito isso no nosso dia a dia lá, que a gente tem a IA, mas o prompt fica muito raso. O input dele fica muito raso. Aí ficam, poxa, mas por que o resultado está tão superficial? Por que eu não estou conseguindo ter isso que eu vejo? Né? Obviamente, tu vai ver o prompt que tu deu, o input é muito básico. Ele vai te dar Então, a gente também pode usar a IA para criar prompts. Sim. Às vezes não se dá conta disso. Então, eu consigo premiar, por favor, me ajuda a criar um prompt que me ajude com isso. Então, assim, essa questão da comunicação, do vocabulário é algo que tem que ser uma tendência, que eu vejo ainda um pouco adormecida e tal, mas acho que é algo que a gente tem que levar com um pouco mais de atenção. E aí, de novo, abre uma grande oportunidade para todos os profissionais de comunicação corporativa, jornalistas. Perfeito. Né? Isso aí, poxa, esse pessoal vai ter Aí, de novo, aquilo que eu falei do uplifting, né? Poxa, de repente eu tô lá, sou jornalista, me sinto um pouco ameaçado pela IA gerando, tá, mas aquele meu conhecimento agora, né? Exatamente, eu posso voltar e me reinventar, né? Não, perfeito. Eu acho que era também interessante falar, aproveitando que você falou do uplifting, né? A gente vai tem já profissionais diferenciados que saibam utilizar bem uma IA e os que não sabem. Então, acho que também isso aí vai casar com outra coisa que eu queria trazer aqui para a conversa, que é o aprendizado contínuo, né? Os utilizadores também precisam continuar aprendendo para que consigam entregar melhor, né? E, além disso, também outra coisa que você
puxou lá atrás que eu lembrei aqui, que você falou da substituição, né, da IA dos profissionais por IA, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande gap do lado de cá de profissionais. Então a gente tem um espaço gigantesco para fazer esse crescimento, né? A gente tem uma área ali de muitas pessoas faltando, né? Faltando. E se a gente for olhar hoje o que a gente tem para arquitetura de desenvolvimento que são no-code, ou que eu estou usando linguagem natural, eu consigo pegar muitas pessoas de conhecimento técnico, de processo, analistas e tudo mais, que talvez não sejam programadores, mas que eles têm um valor imenso para desenvolvimento de IAs, desde que ele se enxergue como um desenvolvedor de IA. Eu acho que é fundamental nesse processo de lifelong learning, né, de aprendizado contínuo, a inspiração. Porque, que nem a gente estava falando do board ali, né? Se eu não me der conta que eu vou ter que aprender mais amanhã, e mais amanhã, e mais amanhã, e até o final da minha vida é um processo contínuo, eu tenho que me sentir inspirado, eu perco um elemento, e é um elemento que líder nenhum, na minha visão, consegue extrair, ou consegue inserir, que é inserir o chip da inspiração, porque aquilo que tu faz quando tá sozinho, ou seja, eu não consigo a empresa não consegue estar te fiscalizando para ver se tu tá aprendendo. Tem várias maneiras de eu medir avaliações e tudo mais, mas se tu realmente não internalizar aquilo e abraçar essas tecnologias, esse processo acaba sendo muito, muito difícil. Então, eu acho que esse processo do aprendizado contínuo, ele também é um processo muito cultural. A gente estava falando de cultura antes, acho que essa é uma das coisas que a gente tem que colocar na cultura, de que tu tem que estar preparado para daqui a 1 semana, 2 semanas, ter que aprender uma coisa totalmente nova, zero, que tu nunca pensou, e tu tem que sentir vontade de fazer aquilo, tem que sentir inspirado, né, para fazer. Eu não gosto de me colocar para exemplo de nada, mas a inteligência artificial aconteceu na minha vida assim. Quando eu me lembro muito bem, em 2022, quando eu assumi a cadeira aqui de Head de Inovação para a região, eu fui para o Web Summit, lá, o evento lá de Portugal, lá, um evento sensacional, só se falava de Web3. Foi o evento do Web3, novembro de 2022. Não se falava de IA. E em janeiro, fevereiro, o mundo fez assim. Virou IA. E eu tive que, vou buscar minha formação de IA. Só que nunca foi algo que, não, estudo isso aqui, aprende isso aqui. Não, é um processo que eu também tenho que ir coletando, fazendo a minha coletânea, e montando, e buscando, e viajando, e falando, e conversando, para ter uma construção, né, e poder ser um profissional que está ajudando a empresa nesse momento da inteligência artificial. Então, assim, se eu não tivesse, de novo, não quero fazer aqui, né, sou um exemplo de nada, não. Quero só dar um exemplo de uma vivência, né, que aconteceu, onde realmente eu tive que buscar minha inspiração para me transformar no professor de inteligência artificial. E eu sou formado em engenharia de produção lá nos anos 2010, eu me formei. Não existia zero vezes zero, entendeu? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que fazer. E fazer com também, e aí também, né, fazer um pedido aqui, se eu puder, acho que vocês têm, com um propósito, academia, business school, tudo mais, vocês também têm que fazer ajudar nesse processo de que a gente está entregando conhecimento, a gente está capacitando, mas isso aqui vai abrir portas para vocês buscarem outros conhecimentos, seguirem. Não para. E não para, e mantém um relacionamento. Acho que ajuda também o modelo de negócio de vocês, sabe? Até essa fidelização, onde o aluno volta e revolta e volta e volta, buscando novas formações, né? Novos conhecimentos. Perfeito. Queria só ainda tocar num ponto aqui, né? A gente está falando de liderança, liderados, né? A gente tem um cenário atual aí, de um tempo para cá, que, assim, de mudança de perfil muito forte das pessoas, né? Você vai fazer um processo seletivo, você demora a chegar nas pessoas que você realmente gostaria de contratar, né? E depois de contratar, ainda tem o problema da retenção, né? Como é que eu faço a retenção dessas pessoas? Como é que você lá, como um líder, tem lidado com isso? Essa realidade está lá também? Sim, eu acho que ela está em todas, e até a gente utiliza a inteligência artificial também para isso, né? Para encontrar os perfis e fazer um match, né? De uma maneira mais otimizada. A gente até vai falar um pouco sobre isso hoje aqui na sessão aqui mais tarde aqui na FUCAP. Eu acho que, assim, primeiro, aquilo que eu comentei, é muito importante entender que o ser humano, ele tem um papel fundamental dentro do processo de qualquer organização. Então, eu dependo, né, vamos dizer assim, hoje eu dependo, mais que eu tenha IA substituindo, o ser humano ele ainda tem uma capacidade criativa, de inovação, de liderança, que vence a IA. Né? Talvez no conhecimento ali técnico não seja o caso, mas no holístico ele vence. Então eu tenho essa necessidade, né? Eu não posso fazer com que o ser humano seja algo supérfluo dentro da organização, muito longe disso. E aí eu tenho que entender o quê? Que aquele ser humano, a gente está vivendo as gerações, né? As trocas das gerações. Então, a minha geração tem um modelo mental que é diferente da geração do meu pai, o meu filho está tendo outra. Então, eu também tenho que me adaptar a esse processo. Porque eu querer
que aquela geração nova que está entrando agora, principalmente quando a gente está falando de uma faixa etária mais recente, eu ter o mesmo modelo mental que eu fui formado e querer replicar isso, vai dar uma inconsistência. Né? Então eu preciso entender no meu processo de formação de pessoas o que muda para eu conseguir manter a essência, né, vamos dizer assim, a espinha dorsal dos valores da empresa, aquilo que a gente quer, mas também se adaptando às novas gerações, seja na questão de comunicação, na questão de propósito, de como manter, na questão da flexibilidade e tudo mais. Então, eu acho que assim, não tem uma fórmula mágica, acho que desenvolvimento de pessoas, não vejo assim uma fórmula mágica de, é por aqui, não, mas eu acho que o fundamental é eu ter esse olhar para essa mudança, né, que isso... E, de novo, que isso não é como eu fazia a gestão de pessoas em 2022, que é o que eu estou fazendo em 2025, 2026 vai ser diferente. Então, o líder ele também tem que estar propício a isso, a conseguir alterar o seu processo, aperfeiçoar o seu processo para estar captando as pessoas. Obviamente, a gente também está passando por um processo de transformação. Então, os perfis, de repente, onde eu conseguia ter pessoas mais júnior executando uma tarefa, eu não consigo mais. Onde eu tinha pessoa sênior, talvez eu não consigo mais, então eu também tenho que entender essa mudança dos perfis para ver onde que eu vou encaixar. Mas uma coisa para mim não muda, que é comprometimento. Sim. Para mim é o fator vital de qualquer conversa que eu vou ter, seja com um cliente, com um parceiro, com um candidato, o comprometimento. Comprometimento com o tempo, comprometimento com a organização e comprometimento consigo mesmo. Né? Ou seja, se tu está no processo seletivo, tu está querendo entrar naquela empresa, tu tem que levar a sério. Claro. Né? Como tudo na vida. Então, acho que isso para mim é fundamental. E até a gente não falou muito do tema, mas até tratando um pouco da questão das startups, que a gente trabalha muito com inovação aberta e tudo mais, as pessoas sempre me perguntam, né? Qual é o fator número 1 que vocês selecionam para startups fazerem parceria com a SAP e fazerem parte do ecossistema? E eu comento, comprometimento. Porque em um mundo que eu tenho tantas coisas acontecendo, um mundo tão plural, que isso acontece tantas coisas tanto ao mesmo tempo, é muito frustrante tu sentir que tu está investindo tempo e numa contraparte que não está acontecendo. Que não é por X, Y, Z, tem vários motivos, todo mundo tem os seus motivos. O que eu sempre peço é essa transparência, dizer se isso aqui é uma prioridade para ti, haja como uma prioridade. Se não for, tá tudo bem, a vida segue, né? Mas não vamos nos frustrar e criar algum tipo de atrito aqui em qualquer tipo de relação humana por causa dessa questão de não estar alinhado. E, de novo, olha como a IA não consegue me ajudar nisso. Já pensaram nisso? Como eu consigo fazer... Como eu gero comprometimento num ser humano, né? Utilizando inteligência artificial. Não é ligar botão, né? Não é ligar botão, não é prompt, não é o que for. Eu posso pensar vários programas, ela pode me ajudar, mas no fim do dia é o olho no olho, é a empatia, é aquilo que vai fazer diferença. Por isso eu acho que, de novo, o ser humano ele tem uma tendência a ser um processo de valorização dentro de uma organização. Aí ela vai acabar fazendo isso acontecer de uma maneira. Perfeito. Bom, nosso tempo já chegando aqui, eu queria que você deixasse um recado aí, né, uma palavra final aí para quem está nesse processo de inovação, transformação digital, enfim. O que você poderia deixar aí de... Poxa, bacana. Queria agradecer de novo o convite por vocês terem feito. A gente está participando aqui do podcast e também a gente vai estar falando depois, mais tarde, na turma ali. Queria deixar um recado de criarem convicção. Acho que isso é o recado que eu queria deixar, de levar a inovação como algo que não é um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, não é algo que é feito por engenheiros da NASA ou supercomputadores numa sala secreta em algum lugar. Inovação é algo do dia a dia, é algo que é da nossa rotina, que a gente faz várias e várias vezes, e também pedir assim que a gente consiga desmistificar algumas coisas que tem relacionadas à inovação, que às vezes nos afastam dela, né? Que é a questão da falta de tempo, ou a gente nos frustrou no passado, ou essa ideia não vai funcionar. Então, se eu realmente pudesse deixar o pedido façam com que a inovação seja algo mais corriqueira, mais do seu dia a dia, mais natural, porque a gente realmente está precisando disso para destravar uma série de coisas que estão acontecendo hoje na nossa economia, na nossa sociedade como um todo. A gente está precisando dar passos, saltos evolutivos, e a IA está nos empurrando para isso. Então, em vez de a gente ser empurrado pela IA, vamos dizer assim, vamos realmente a gente tomar as rédeas da inteligência artificial, que no final não deixa de ser uma ferramenta, uma tecnologia que está para servir os humanos, né? E fazer a inteligência natural, a inteligência humana realmente ser a protagonista desse processo. Perfeito. Matheus, queria te agradecer muito aqui a oportunidade de ter batido um papo com você aqui, de você ter podido estar aqui conosco hoje. Agradeço também ao Otávio aqui, que compartilhou a mesa comigo. E você, ouvinte, toda quarta-feira vai um episódio novo ao ar. Então, vai lá, curta, compartilhe, né? Dá 5 estrelinhas lá, fale para os amigos, né? Faça essa informação se propagar. Até mais!